A série Track Evolution, em que mostramos as incríveis inovações na Fórmula 1 ao longo dos anos e como a engenharia, os carros e as pistas evoluíram. Vamos te levar através dos motores de cada década e destacar as principais inovações que nos trouxeram até hoje, em que a Fórmula 1 tem alguns dos mais eficientes motores do planeta. Então, como os motores de Fórmula 1 mudaram ao longo dos anos? Qual deles era o mais potente e que avanços chegaram aos motores atuais? Os carros dos anos 50 usavam todos os tipos de motores, dos 4 cilindros em linha feitos sob medida aos V8 do pré-guerra. A única regra era um limite de capacidade cúbica do motor de 4,5 litros se eles fossem naturalmente aspirados ou 1,5 litros se equipados com um compressor. Eles produziam em torno de 425 cavalos, 94 cavalos por litro, e fique de olho nesse número que aparece ao longo do vídeo. Em 54, as regras foram endurecidas e apenas os motores de 2,5 litros aspirados eram aceitos, diminuindo a potência para 290 cavalos. Mas as equipes se mostraram criativas com o layout dos motores, mantendo a eficiência elevada. 116 cavalos por litro. Esses foram os melhores anos em variedade. Se você andasse pelo grid, veria motores de 4 e 8 cilindros em linha V12, V16 e até um imenso V-Twin, que normalmente você só vê em motos. Contudo, todos eram incrivelmente pesados, o que levava os carros a sair muito de frente. Isso então forçava os pilotos a tentar neutralizar isso, derrapando ao longo das curvas. Foi a década de estreia dos motores montados em posição central, com o Cooper T43. Isso acabou com a tendência de sair de frente, que os motores na dianteira provocavam ao jogar para trás o centro de gravidade, deixando os carros mais traseiros. Nos anos 60, a FIA estava preocupada com a velocidade, superior a 290 km por hora nas retas. E pense na falta de segurança contra colisões, as barreiras de proteção muitas vezes eram de feno. A FIA então definiu um limite para os motores de 1,5 litros, que gerava apenas 150 cavalos, mas isso logo cresceu para 250 cavalos em alguns anos. 170 cavalos por litro. Os carros eram pouco potentes, tornando os carros de rua e os GPs da época muito mais rápidos que um Fórmula 1. Contudo, os tempos de volta continuaram caindo mesmo com as restrições, forçando as equipes a se concentrar em suspensão e aerodinâmica. Na maioria eram usados V8, mas os times experimentaram com ângulos maiores entre as bancadas de cilindros para colocar os motores mais baixos e melhorar o equilíbrio. A Fórmula 1 começou a usar motores como componentes sob estresse, essencialmente tornando o motor parte do chassi ao invés de parafusá-lo no chassi. A Ferrari foi a primeira após se inspirar na Lancia, e isso ajudou a reduzir bastante o peso. Em 66, a FIA devolveu alguma potência para que a Fórmula 1 se tornasse a categoria mais rápida novamente. Aumentaram a capacidade para 3 litros naturalmente aspirados ou 1,5 litros se comprimidos. Os times usavam na maioria V8 em posição central com 500 cavalos, mas algumas equipes experimentaram com grandes 4 cilindros em linha e mesmo um H16. Sim, um H16, provavelmente o motor mais bravo na história da Fórmula 1. A BRM surgiu com a ideia de unir 2 motores V8 da temporada anterior. Fazia sentido pegar 2 bons motores de 1,5 litros e transformá-los num H16 de 3 litros, mas ele se mostrou muito ambicioso e, no final das contas, problemático. Ele gastava mais combustível, usava mais óleo e era tão complicado e frágil que provocou 27 abandonos nas 40 corridas de que participou. Nos anos 70 encontrou-se um modo melhor de criar um motor baixo e plano, trabalhando com a ideia de um V12 de 180 graus. Essencialmente criando um flat 12, isso permitia montar o motor mais baixo, abaixando também o centro de gravidade e liberando o fluxo de ar para a asa traseira. Com a aerodinâmica tornando-se cada vez mais importante, a potência dos motores foi uma preocupação maior, já que os carros geravam muito mais arrasto. As regras se mantiveram ao longo dos anos 70, com os motores de 3 litros aspirados e os 1.5 turbo permitidos, e a maioria das equipes tinha mais sucesso com os motores naturalmente aspirados. Até que a Renault apareceu com seu V6 1.5 no RS01 de 77, lançando a fagulha para a incrível era turbo na Fórmula 1. Inicialmente ele produzia 500 cavalos, mas logo chegou a 700. Era um motor experimental e tinha alguns problemas sérios. O incrível calor podia ocasionar pontos quentes no motor, capazes de queimar o combustível prematuramente e levar o motor a estourar, o que era algo relativamente comum. Começou-se a usar a injeção de água para refrigerar o bloco de modo mais uniforme. Nos anos seguintes, praticamente todos adotaram um desenho similar, com alguns usando o exótico tolueno como combustível. Combinado com quase 5.5 bar de pressão do turbo, ele dava ao carro 1.400 cavalos por cerca de 5 voltas antes de quebrar. As equipes elevavam a pressão para a classificação e depois trocavam o motor para a corrida. Isso reduzia o desempenho dos motores para durar toda a prova, e assim eles produziam em torno de 800 cavalos em acerto de corrida. Essa força, combinada com os sistemas de efeito solo, mandou as velocidades para o teto, deixando o esporte mais perigoso. Os carros eram difíceis de pilotar, já que o turbo gerava todo o empurrão de uma só vez. A Fórmula 1 ficou livre dos turbos em 89, quando chegaram os aspirados de 3,5 litros. Isso dividiu o grid imensamente, já que os times precisaram criar motores novos para atender a regra. Todos seguiram o formato V, mas não se entenderam quanto ao número de cilindros. O Honda era o melhor, produzindo cerca de 675 cavalos em seu V10.
Foi a primeira era a contar com menos cavalos por litro que a anterior. Contudo, os turbos haviam sido banidos, assim como os combustíveis exóticos, e havia regras mais rigorosas quanto ao tempo de duração dos motores. A era turbo ensinou às fábricas lições valiosas. Elas desenvolveram componentes para os motores que usavam materiais exóticos, como titânio e berílio. Eles eram necessários para as forças insanas produzidas pelos turbos, só que agora podiam ser usados para reduzir o peso e permitir mais rotações. Para tirar mais potência de um motor aspirado, você precisa fazê-lo girar muito alto. Mas isso causa problemas. Pense, se o motor gira mais rápido, as válvulas também tendem a se mover mais rapidamente, com tempos difíceis de controlar com um eixo de comando tradicional. Então, a Honda passou a usar ar sob alta pressão para mover as válvulas com muito mais precisão, um sistema pneumático que é usado até hoje. No fim dos anos 90, os motores chegaram a produzir 800 cavalos e se aproximaram do valor que era alcançado com os carros turbo. Nos anos 2000, as regras foram usadas para controlar as velocidades. A partir de 95, foram adotados motores naturalmente aspirados de 3 litros e banidos todos os metais exóticos usados no começo dos anos 90. O V10 tornou-se a configuração padrão, com uma potência semelhante à de um V12, mas a confiabilidade e o menor consumo de combustível de um V8. Eles produziam 900 cavalos, alcançando 300 cavalos por litro. Em 2009, chegou o CARES. O sistema de recuperação de energia cinética podia regenerar a energia dos freios traseiros, gerando 80 cavalos extras por mais ou menos 6 segundos por volta. Ele trazia mais peso, o que fez os times demorarem a adotar o sistema. Contudo, era na realidade um teste para 2014. Essas são essencialmente as regras que temos hoje, motores V6 1.6 com 1 turbo. As montadoras produziam motores cada vez mais econômicos para seus carros de rua, mas ainda desenvolviam enormes V8 para as equipes de Fórmula 1. Então a FIA adotou a tecnologia híbrida com a esperança de que ela influenciasse os carros de produção do futuro. Os carros têm 2 sistemas regenerativos, um colhendo energia do turbo e o outro das rodas traseiras durante a frenagem. Esse gerador traseiro MGU-K também tem função de motor, formando as unidades de potência que temos hoje. Os motores elétrico e a combustão trabalham juntos e produzem mais de 1000 cavalos. Aqui aparece a eficiência desses motores. Eles produzem 625 cavalos por litro de capacidade cúbica, mais que em qualquer outra era da Fórmula 1. E o mais impressionante, eles fazem isso com restrições no fluxo de combustível, limite de rotações e tendo que durar 1/3 da temporada.